Salve, salve, Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia. Hoje tem Sampaio e Avaí, Avaí e Sampaio, joga na ressacada, 18ª rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tá chegando ao seu final e o Sampaio, como desde o começo do campeonato, não consegue se distanciar aí dessa zona incômoda, né? Sempre ficando aí no meio da tabela para baixo. Já chegaram os reforços, 7 reforços, 8 reforços até agora, e ainda está prometendo chegar mais reforços, né? Ainda falta estrear gente, e aí para estrear gente falta conjunto, falta entrosamento, falta um monte de coisa aí para esse Sampaio começar a querer dar certo, e eu espero que comece a dar certo a partir do segundo turno, e a caminhada para isso comece a partir de hoje. Pare de oscilar tanto como ele oscila nesse campeonato, uma hora ganha, uma hora perde, perde, depois ganha, e assim não tem condição. E nós que tínhamos uma diferença de 7 pontos para a zona do rebaixamento, já começamos a ver de novo aí no retrovisor os clubes chegando. E hoje o Avaí, que está lá no fundo do poço, o Sampaio tem essa mística aí de ressuscitar os defuntos, né? Espero que hoje não seja a volta dos mortos-vivos novamente aí com o caso do Avaí, e que o Sampaio possa fazer não o dever de casa, mas resgatar alguns pontos fora de casa e fazer sim o dever de casa na próxima rodada, quando encerra a participação no primeiro turno contra o Sport dentro de casa. E aí são 6 pontos importantíssimos que o Sampaio tem que fazer de qualquer jeito para ver se chega nessa parte de cima da tabela, pelo menos na parte do meio da tabela, e esquece mais essa parte de baixo da tabela, né? A gente também quer que pedimos tantos reforços, os reforços estão chegando, não se sabe se vai dar certo, se não vai, mas agora o Márcio Fernandes tem opções no banco, né? E na primeira oportunidade que teve, com vários jogadores que já estavam, que podiam jogar, Robinho, Emerson Carioca, enfim, todos os que foram contratados já estavam no bid, ele tinha uma bela dor de cabeça, ao contrário, né, para poder escalar, ter banco de reserva, e nessa primeira oportunidade que teve, que foi contra o Ituano, se atrapalhou, né? Deu uma de professor Pardal, e aí o Sampaio não conseguiu ser efetivo, quase perde para o Ituano, né? Se não fosse a ineficiência também do Ituano, o Sampaio tinha perdido em casa mais uma vez. E por conta aí, sim, agora a gente vai ver se realmente tem condições aí o Márcio Fernandes de seguir nessa Série B com o Sampaio, porque veio do Paysandu, não teve time de expressão, aquela toda coisa, tudo que a gente estava com o pé atrás, mas eu ainda confio no trabalho dele, ele tá fazendo um trabalho bom, né? Apesar de, por enquanto, se a gente for ver as estatísticas, ele tem mais derrotas do que vitórias, mas o time pelo menos começou a ter um padrão de jogo, começou a jogar melhor. Agora tem que parar essa oscilação, joga bem, joga mal, joga mal, joga mal, joga bem, né? Então tem que parar com isso. Chegou o Robinho, vai fazer dupla com o Marcinho, né? Vai ficar como segundo volante para ter uma saída de bola melhor, para fazer o que o Neto Paraíba não fez, né? Essas coisas é que o Márcio Fernandes tem que ver, tem que decidir o mais rápido possível. Esses jogadores que estão vindo aí do estrangeiro, né? Que está vindo aí do CSK, do CSKA da Sófia, né? Da Bulgária, né? Tem que chegar logo para poder tentar fazer esse conjunto dar certo, para fazer esse entrosamento dar certo. E eu até fiquei sabendo agora no programa do Sampaio em Foco, né? O pessoal estava comentando aqui nos grupos de WhatsApp, que a diretoria do Ituano pediu aí para o pessoal do Castelão, abaixar a grama, né? Que é uma das armas do Sampaio, né? Essa grama um pouco mais alta, no que foi plenamente atendido. E não é a primeira vez que isso acontece. Aquele velho complexo de vira-lata, que para todo que é de fora pode, para os times da casa não pode. Aconteceu a mesma coisa com o Grêmio chegou, botou banca porque era o Grêmio, é aquela confusão, e aí cortaram a grama, mas mesmo assim o Grêmio entrou, foi na taca. E agora a mesma coisa aconteceu com o Ituano, a diretoria chegou, pediu para baixar, e aí os cachorrinhos foram abanando o rabo, e aí foram lá e abaixaram a grama do Castelão. Se fosse o Sampaio chegar na casa do adversário, duvido se isso poderia ser ao menos cogitado em ser feito. Mas aqui é terra de muro baixo, aonde o governador do estado posta fotos de time do eixo, vestido com camisa de time do eixo. Os secretários da mesma forma, às vezes até viajam lá para o eixo sul-sudeste para assistir jogos desses times. Então vai se esperar o quê? Apoio de quem? De ninguém.
nem a própria torcida está apoiando, porque fica com o pé atrás com o time que fica nessa oscilação, sobe, sobe, desce, 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 e aí não se estabiliza nesse campeonato, né? Vai ter o apoio do Estado? Não vai, né? O governo ainda não viu o potencial que pode ser, que pode ter, tanto para o Estado como para o próprio time, para um conjunto maior, esse apoio no futebol. Infelizmente, fica para uma outra oportunidade, fica para um outro governador, porque para esse que está aí, com certeza não vai ter apoio. E agora o Sampaio chega com 20 pontos, né, nessa rodada. Vamos ver se a gente consegue fazer esses 6 pontos. Dá para fazer, né? O Avaí tá ruim das pernas. Dá para a gente chegar lá e ganhar. O jogo é hoje, 9h30, horário de Brasília. Dá para chegar e ganhar mesmo na casa do adversário. É só o time jogar, não tem que inventar, né? Não tem que inventar. Tem essa história de joga fora no 4-4-2, em casa joga no 4-3-3, Pimentinha é o desfalque aí, mas Pimentinha mesmo jogando fora não rende, então deixa ele só jogando por aqui. Como o Pimentinha não foi, tem o Emerson Carioca, tem o próprio Vinícius Alves, que é o xodó de todo treinador que chega. Eu não sei que macumba foi que o Vinícius Alves fez, que ele não sai desse time. Saiu Pimentinha, ele tá lá, né? E aí por vezes acaba que dá certo, né? Ele dá um passe, como foi na vitória do Sampaio, que foi o passe dele pro gol do Ítalo, né? E acaba que dá certas coisas para ele, mas que ele perde mais gols do que faz, e faz mais raiva para a torcida, isso é incontestável. E aí a mesma coisa, na zaga, o Fábio Aguiar estava vindo muito bem, fazendo dupla de zaga com o Gabriel Furtado, mas aí se lesionou, e aí pronto. Não caiu nas graças do Márcio Fernandes, e aí quem sabe aí o Joécio aparece, mesmo não estando naquela boa fase. Tem o Leonan, que também é zagueiro, que pode aparecer. O certo é que vai ter modificações. O Ferreira, que foi expulso logo na estreia no banco de reservas, deve estar retornando e fazendo aí a volância junto com o Maurício, que nesse time está bem focado ali na volância, né? Então, nos setores, todos os setores, meio, ataque e zaga, deve ter suas mexidas, né? Matheus Pivô na direita também não tem muita sombra, mas também tem que ver essa questão da lateral esquerda. Alisson não está rendendo, Pará já voltou para os treinos, Pará já está sendo relacionado, bota Pará para testar, para ver se ele volta a render, se ele volta a jogar como ele estava jogando antes das contusões, né? O certo é que a gente também está capenga naquela lateral esquerda, vai ficar botando todo o tempo Vitinho, que a gente sabe que não está rendendo também, tendo Pará lá no banco de reservas. Então o Sampaio tem agora opções, tem que saber agora se o Márcio Fernandes vai saber usar essas opções que eles deram, né? Foi pedido os reforços, a diretoria, na medida do possível, atendeu os pedidos, né? E vamos ver. Vamos torcer para que novamente o Ítalo se desencante, né? Passou em branco no último jogo. Vamos ver se nesse jogo agora ele desencanta, marca aí algum gol e de repente o gol da vitória traz esses 3 pontos, mesmo que seja 0,5, 1-0, tá valendo como goleada. Goleada essa que em 2020 que a gente deu lá de 5-2, né? Não custa lembrar. Tá certo que nas estatísticas o Avaí tem mais vitórias do que derrotas dentro de casa, mas a derrota que teve pegou logo uma cachapante 5-2 para o Sampaio. E quem sabe hoje também a gente não ganhe e ganhe bem, jogando bem, que é isso que a gente pede, que é isso que a gente quer. Que o Sampaio possa jogar bem, que o Sampaio com esses reforços que chegaram se adeque, né? E que faça aí a alegria da torcida que anda realmente, que anda realmente preocupada nesse ano do centenário, né? Porque só está flertando com a parte de baixo da tabela. E os outros times, o Ituano, que foi o empate da última rodada, foi o único ali que perdeu, né? E os outros todos chegaram, o Chapecoense ganhou, né? Londrina, então tá todo mundo chegando perto do Sampaio, e a diferença que era de 7 pontos, agora já caiu para 5, né? E aí o Sampaio aí já está começando a ver todo mundo no retrovisor, como eu falei no início. Mas o certo é que vamos ficar na torcida para que esse time de hoje, que vai entrar em campo, que a gente não sabe ao certo quem vai entrar em campo, porque com as mexidas ainda não tem aquele time que a gente vai dizer, esse é o time titular, ainda está sendo feitas essas adequações, ainda está sendo feita essa parte do entrosamento, quem entra melhor,
O certo é que, pelo menos no meio de campo, Marcinho e Robinho que entrou no Ituano e jogou bem, a parte que entrou, né? Vamos ver se eles dois juntos vai dar gol nessa história, né? Vamos ver se nesse ataque realmente começa a fazer gols e se segura essa zaga, seja com Gustavo Henrique e Gabriel Furtado, seja com Gabriel Furtado e Joécio, seja com quem for que entre, né? O Leonan, né? Seja com quem for que entre nesse time, mas que jogue com garra, que jogue com brio e que honre as cores do manto tricolor. Tá bom? Chegou até aqui? Curte, compartilha e nos segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Porque eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia.